Olá, tudo bem? Espero que sim, que Deus abençoe. Vamos conversar um pouco sobre a graça de Deus. Lá em Efésios 2, é uma passagem muito conhecida. Pela graça sois salvo, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, tá certo? Existem muitas pessoas que têm muita dificuldade em entender sobre a graça de Deus. E eu recomendo que você estude sobre a graça, leia sobre a graça, pesquise sobre a graça, mergulhe para aprender referente à graça de Deus, certo? Então, muitas pessoas querem fazer muito para serem aceitos por Deus, para serem amados, recebidos, por falta de cuidado, por falta de conhecimento, se tornam legalistas, se tornam ativistas religiosos, certo? São tentativas consecutivas justamente em terem méritos, em buscarem méritos. E se não fizerem, receberão deméritos. Isso é um grande erro, é um grande equívoco. E é um erro realmente muito expressivo. Porque quando você não conhece a graça de Deus e você se torna um ativista, você aniquila a graça. E se você aniquila a graça, você aniquila o sacrifício de Cristo. E se você aniquila o sacrifício de Cristo, você vai se comprometer lá na frente. Por isso que é importante você realmente saber, conhecer, se aprofundar com relação à graça. O dia que você ora muito, você não impressiona Deus. E o dia que você ora pouco, você não decepciona Deus. O dia que você lê a Bíblia, você não impressiona Deus. E o dia que você deixa de ler, você não decepciona. Tá certo? Então, quando você não evangeliza, quando você até mesmo por covardia, por pouca experiência, não, você tem que aprender a pregar. Você tem que aprender a evangelizar. Porque você tem que fazer a obra. Certo? Senão você vai ser punido. Entendeu? Você não decepciona Deus se você, porventura, não souber. Certo? O que nos faz ser recebido por Deus não veio de nós mesmos. Veio do Senhor Jesus. Tá certo? Quando Deus olha para você, ele vê Cristo. Ele lembra do sacrifício, ele lembra do sangue vertido na cruz do Calvário, ele lembra o quanto o seu filho amado sofreu por mim e por você. A semana que você mais se dedica em alguma coisa, no reino, na obra e etc., ele não te ama mais. Ele não te ama mais. E se for ao contrário, ele não te odiará. Ele não te punirá. Tá certo? Então são coisas relevantes. Se você fez pouco, o seu crédito está negativo. E se você fez muito, o seu crédito está positivo. Entendeu? Nunca houve e nunca haverá um justo que se comparem a Cristo na terra. Nunca houve e nunca haverá. Ele se deu por nós voluntariamente, por amor. As pessoas precisam aprender a amar a Deus, se aproximar de Deus sem interesses, sem legalismo, sem a questão do ativismo. É por amor, é reconhecer o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A religião, ela diz que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, mas eles se detêm em falar sobre o salário do pecado. Você percebe que os religiosos e suas religiões, eles não têm interesse em pregar, em falar e ensinar sobre a graça de Deus. Eles querem te deter, eles querem te realmente... São doutrinações. Não há uma outra palavra
para justificar isto, tá certo? Eles não te falam, eles não te passam sobre a salvação, a segurança da salvação. Se você trabalhou uma semana, se você se envolveu na obra, entre aspas, uma semana, se você esteve no culto, no domingo, e você foi para sua casa, você dormiu salvo. E se porventura, no outro dia, na faculdade, no trabalho, no trânsito, e etc e tal, você tem um deslize, pronto. Você não sabe mais de nada. E você tem que recorrer novamente à fórmula, né? Você tem que recorrer novamente para que você fica nesse dilema a vida toda. A vida toda. Então, se você não fizer a obra, se afastar do grupo, se porventura se ausentar do templo, se você não dizimar, não orar, não ler a Bíblia, você está ferrado. Você está ferrado. Certo? Não há graça que te livre. Não há sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário que possa te livrar. Você vai ser punido. Você vai para o inferno. Eu já falei muito isso para muita gente. Você vai para o inferno. Entendeu? É por isso que eles não te falam sobre a graça de Deus. Se eles não te falam sobre a graça, você desconhece o sacrifício, você não sabe a profundidade, você não consegue valorizar o sacrifício de Jesus e também você não consegue amá-lo de fato. Eles não te ensinam a amar a Jesus, a amar a Deus, a se aproximar dele sem interesses. Entendeu? Tire a imagem do Deus carrasco da sua mente, da sua vida, dos seus caminhos, do seu coração. Quando pensamos em méritos e deméritos, aniquilamos a graça de Deus, o sacrifício de Jesus. Tá certo? E a maior prova na Bíblia com relação à graça de Deus foi o ladrão na cruz. Foi o ladrão na cruz. Ele nunca cumpriu uma vírgula da lei. Certo? Acho que nunca pisou numa sinagoga. Certo? Talvez não fosse nem religioso. E lá a graça de Deus alcançou. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá ok? Me alonguei um pouco. Um abraço especial e que Deus nos abençoe. Vamos refletir sobre a graça de Deus. É importantíssimo e tem tudo a ver com a salvação. Um abraço especial.